aí a gente pode pensar nesse impacto de várias formas, né? Então, você tem o impacto da própria solução inovadora que vai surgir desse investimento e que vai impactar a forma como a gente vive, de repente, até a nossa sobrevivência como humanidade mesmo, dependendo do que a gente está falando. E o impacto que você tem em manter empregos ou criar empregos, né? E manter a economia do presente funcionando, fomentando e circulando, né? Acho que você tem um impacto grande nesse sentido. Faz sentido isso que eu falei? Exatamente. E uma pressão da tecnologia no momento é muito grande. Uhum. Então, o passo, né, a gente sempre brinca, né? A janela de inovação vira, né? São as ondas de inovação. Então, máquinas a vapor duraram aí 50 anos, aí vieram motores, hoje, a próxima tecnologia que está todo mundo falando é IA. Né? Quantas empresas estão desenvolvendo projetos de inteligência artificial dentro do seu negócio? Né? Muito poucos. A gente já conhece alguns exemplos, né, Edmar, que a gente fica encantado das possibilidades que essa nova tecnologia traz. E isso tudo vai trazer maior produtividade, mais informação, né? E traz também uma condição do Brasil ser cada vez mais um competidor importante no mercado. Especialmente no agro, a gente é muito, muito combatido no mundo, né? O mundo fala muitas coisas ruins do agro brasileiro, exatamente porque o Brasil tirou do resto do mundo a condição de ser o primeiro player em alguma coisa. Então, hoje a gente é primeiro ou segundo player de exportação de quase todos os produtos que se consomem: milho, soja, óleo, frango, carne e frutas, e café. Então, o Brasil hoje é um dos 3 players principais no mundo. E é natural que você vire vidraça e comece a receber pedrada, né? E que a gente está aqui do outro lado desenvolvendo os negócios e desenvolvendo as inovações, vê o quanto cada dia a gente pode ser mais amigo do meio ambiente e, ao mesmo tempo, produzir mais. Né? E as tecnologias todas que estão surgindo, elas vêm nesse sentido de você ter maior produtividade por hectare, o que vai gerar menos pressão sobre desmatamento e manutenção de uma fauna ou flora natural, né? E também a questão de que você usar menos água, recicla mais água, produz menos emissões, diminui a pegada ambiental dos negócios com as novas tecnologias que estão chegando. O Zé deu um ponto aqui que é interessante, assim, que na hora que a gente falando assim, talvez um pouco da falha da comunicação. Mas aí tem um ponto que é a amplitude que você pode utilizar esses recursos, né? Porque eu acho que tem um papel das grandes empresas, às vezes não só ter a tecnologia interna, mas ela pode ser uma fomentadora, acessar esse recurso para fomentar outras pequenas em parceria, seja via, por exemplo, em Embrapi, que você pode fazer uma contrapartida, mas às vezes eu trazendo o ecossistema fazer projetos com pequenas empresas que vão co-desenvolver e a gente vai gerar. E tem um lado também que ele vai além, né? Porque eu posso fazer também com esses recursos, às vezes, construir plantas novas ou fazer uma planta piloto para testar rotas. Eu posso fazer a parte de marketing, de posicionamento de novos produtos, de comunicação, e às vezes a gente esquece disso, né? Mas tem caso, até na Finep, tem um caso interessante há algum tempo, que uma empresa acessou recurso para fazer um M&A comprando uma empresa italiana para nacionalizar uma tecnologia, ela fazer uma nova família de produtos. Então, esse tipo de aplicação, em geral, no dia a dia desconhece. E aí tem 2 pontos, sempre eu falo assim, que eu brinco que na entrevista de emprego lá do CEO, deveria falar com o CFO, assim, você conhece, assim, eu vi que ele conhece, por exemplo, desse tipo de recurso, porque no final você consegue reduzir o seu custo de capital médio, você consegue potencializar uma série de áreas que não está restrito só a uma inovação super disruptiva e transformacional. Vou ter que fazer um foguete da NASA, não é isso. Mas por desconhecimento, todo mundo acha por conveniência e padrão, acha que é só aquilo. Então, sempre explorar isso com os CFOs é importante, porque tem uma visão distorcida, que às vezes acha que vai resolver tudo dentro de casa, só que vai levar mais tempo e vai sair mais caro, né? E no mundo de juros que a gente vive, e altas de juros, como a gente está hoje, sinalizando vai aumentar ainda mais, taxa Selic, isso faz muita diferença. E além desse ponto, que é outra que eu brinco, são dois pontos com os CFOs, que é você, sabe, qual que é a taxa de seguro de acidente de trabalho que se paga, porque você tem uma taxa de enquadramento à empresa e tem um fator de bonificação ou penalização em cima do seu desempenho, que você, por exemplo, se eu tiver 3% de pagamento sobre a folha do total da folha de pagamento, eu posso ter um coeficiente de 0,5 ou de 2, ou seja, eu posso pagar de 1,5 a 6%.
E a maior parte das vezes isso está tão fragmentado dentro da empresa que ninguém nem sabe qual o valor que ela paga. E aí é o mesmo paralelo para mim, a questão de recursos de inovação, de uso da lei do bem e essa questão de segurança do trabalho é a mesma linha. Então, assim, deveria ser mandatório todo o CFO conhecer ou buscar uma condição para se olhar. Porque aí passa o papel social também da empresa de ser um potencial agente de ecossistema, né? Que às vezes ela não se vê, ela fica tão focada ali, não, tem que fazer a meta. Só que aí é aquela história assim, não, vai lá e fala, vai fazer essa caneca hoje. Não, mas a caneca vai demorar. Deixa pro ano que vem. Aí o ano que vem você não fez a caneca, não começou, vou olhar de novo, não, tem que focar no curto prazo. E você vai ficando e vai deixando. Só que às vezes era 2 anos para começar, que se você tivesse começado há 2 anos, no terceiro ano você não estava sofrendo por falta de receita. Eu acho que essa visão hoje, que a gente às vezes fica no curto prazista e desconhecimento é o que está prejudicando demais as grandes empresas e que todo mundo deveria, que está ouvindo, deveria refletir, assim, você sabe sobre esses 2 pontos, né? Porque se você não conhece, conheça, porque tem dinheiro ficando na mesa. E numa situação de desafio muito grande do cenário custo Brasil, né, de uma maneira geral, você desconhecer 2 pontos de apoio ao negócio que diminui o custo financeiro absurdamente, e capital na veia, no EBITDA, né, ali, é muito inadequado, que você falou, devia ser mandatório todo CFO saber desses 2 pontos. Assim como é importante você voltar nisso. Toda empresa tem direito a acesso a crédito para inovação. Não importa se ela mesma não está vendo o que ela faz, se ela está no mercado hoje, alguma coisa ela está fazendo de inovação e ela pode fazer a mais ainda sobre inovação. E é muito comum eu chegar no cliente e o cliente falar, mas eu não tenho onde aplicar esse recurso. Cara, você pode aplicar o recurso de inovação para lançar melhor um produto, para relançar um produto. Quanto custa reposicionar um produto no mercado? Custa eventos, custa uma comunicação adequada, a contratação de uma agência de marketing, custa toda uma mudança de embalagem, roupagem. E às vezes a empresa segura isso, fazer o ano que vem, vai postergando. Se ela tivesse iniciado o projeto 1 ano atrás, ela teria o sucesso agora nesse ano, né? E todos esses recursos de inovação, eles têm prazo de carência exatamente para isso. Prazo de carência de 2 anos, de 3 anos, para que serve? Que é o tempo de você desenvolver todo esse projeto e lançar esse projeto e começar a receber o recurso gerado por esses novos lançamentos e novas inovações para começar a pagar o empréstimo. E outro puxão de orelha que eu faço às equipes internas das empresas é que toda hora eu deparo com um departamento inteiro financeiro querendo resolver sozinho. Não, quando vim na minha outra empresa, eu sabia, eu fiz FINEP. Eu estou só esperando arrumar a casa aqui, que eu cheguei agora, eu tenho umas prioridades, e aí lá no 3º ano eu vou começar a mexer com recursos para inovação. Por que ele não contrata uma consultoria especializada, que não toma o tempo da equipe dele, né? Ele toca esse projeto ao mesmo tempo que ele tem que tocar as prioridades dele. E é muito louco porque você, né, a pessoa entra ali no departamento e nas tarefas que ela tem no dia a dia, aquilo toma o seu tempo praticamente por completo, né? A rotina te Então consome. você precisar parar para olhar para um projeto que é paralelo ao seu core ali, ao que está a sua operação de fato, acaba ficando para depois se você não tem isso como prioridade, né? Então, a consultoria, como você falou, realmente pode ajudar nesse ponto, né? E você falou sobre a questão da comunicação, então, ou da informação, então você ter as informações corretas sobre a captação de recursos e como isso pode ser utilizado, e de repente a gente precisa ter um olhar diferente porque é inovação, né, Zé? Que você estava falando sobre isso. Às vezes a empresa está inovando e ela mesma não enxerga isso. Porque o que é inovação exatamente? Eu acho que a gente fica muito preso num conceito e a gente tem desgastado de fato esse termo. Então a gente pensa na tecnologia, a gente pensa na inteligência artificial, a gente pensa na startup. Mas o que você pode fazer? O que você já faz de diferença no seu dia a dia, né? Esses tempos eu conheci uma empresa de biscoito, é um biscoito diferenciado e tal, que todo ano ela lança centenas de produtos. Em cada data comemorativa ela lança centenas de produtos. Então, é inovação. Sim. Ela está olhando diferente, ela está fazendo combinações diferentes, olhando para uma embalagem diferente, ela está inovando a todo momento. Então, não necessariamente é ali investir ou aplicar ou desenvolver tecnologia, né? Você pode estar inovando ponto, Juliana, ele é muito importante dar voz a isso.
primeiro, muitos empresários que eu converso, empreendedores, eles não têm uma visão de que estão fazendo inovações. Eles não têm a certeza de que a empresa dele tem direito a acesso a um recurso de inovação. E mais que isso, ele acha que esse recurso é para ser aplicado especificamente num ponto da empresa, que é o P&D para desenvolver. Então, não. O recurso da inovação, num projeto de plano estratégia de inovação, normalmente 30%, 40% você investe ele em gastos específicos do projeto. 70%, 60% do recurso é investido em pessoas e gastos que a empresa já iria ter. Uhum. A empresa tem um P&D contratado, ela já ia pagar esses profissionais. Ela tem um departamento técnico, ela já iria pagar esses profissionais. Ela tem um departamento que registra, pega a certificação dos produtos. Tudo isso é financiado num plano estratégico de inovação. Então, você está financiando a inovação? Está. Mas, ao mesmo tempo, você está injetando um recurso que vai a empresa poder ter mais flexibilidade do seu capital. Porque ela está financiando em 12 anos um custo que ela já ia ter em 3 anos, em 2 anos. Então, mesmo que esse recurso de inovação ele seja aplicado para desenvolver os novos produtos, ele ajuda no caixa da empresa. Ele ajuda na empresa a ter recursos para investir, por exemplo, em outras áreas que não estão no projeto ali. Muito bom. A gente falou aqui sobre como essa captação de recurso pode ajudar uma empresa a se manter no mercado, uma empresa a inovar e como isso vai gerar soluções transformadoras e como isso pode impactar na nossa economia e inclusive no nosso dia a dia, no nosso futuro. E a gente está aqui falando de agro e alimento. A gente tem a previsão de chegar a 2050, a gente falou isso, a quase 10 bilhões de habitantes aqui no nosso planeta. Isso vai exigir uma produção maior de alimento, em acho que 60%. Como a inovação vai fazer parte disso? Porque a gente vai precisar inovar e olhar para isso de uma outra forma, né? Inclusive, uma ODS da ONU é justamente essa questão da produção de alimentos. E aí a gente tem toda uma complexidade disso, né? Isso, Mari, em questão de meio ambiente, a gente precisa ter mais produção, como que isso vai ser feito, se a gente também não pode usar mais áreas. São situações muito complexas. Como você vê a inovação para a gente ter um resultado ou ter um impacto nessa produção de alimento hoje no mundo? Sim. Pode ter a intensificação do uso de tecnologia já estão na mão, ela é importante. Esse é um fator. Tem um outro fator que é mudar um pouco o paradigma, né? Então, hoje você fica olhando, por exemplo, na linha de insumos agrícolas, você fica, olha, eu tenho inseticida, tem fungicida, tem isso, aquilo. Se você parte para um paradigma de olhar assim, o que eu posso proteger, o que eu posso agregar, ele muda totalmente. Porque em algum momento alguém criou essas categorias. Uhum. Elas não querem dizer que elas vão ser universais, né? Por exemplo, tem um produto nosso lá que ele aumentou 5 pontos na qualidade, na bebida do café final. Uhum. Qual que é essa categoria? Não existe uma nomenclatura para ela hoje. Eu posso, o que chama de fome oculta, às vezes, né? Às vezes as pessoas estão consumindo um número de calorias, mas o nutrientes não adequado. E aí a gente vai pensar em coisas que às vezes são muito modernas ou parecem meio loucas, mas que já aconteceram. Que é você, por exemplo, tem X, se não me engano, tem 2, 3 bilhões de pessoas no mundo hoje que tem déficit de ferro. Uhum. Como que eu posso levar superalimentos ou complementar uma dieta isso? Isso já foi feito. O Brasil tinha um problema de bócio, que é por falta de iodo, e aí foi complementado iodo como política pública da área de saúde no sal, e todo mundo consumiu sal, e isso reduziu o bócio no Brasil. Então, isso há décadas, não é uma coisa nova. Então, tem tecnologias que vêm, e aí um dado interessante, por exemplo, o Mato Grosso tem 20 milhões de hectares de pastagem, 22 milhões, 18 milhões são pastagem plantadas, 4 milhões é natural. Desses 18 milhões de pastagem, 12 milhões são aptas para o agro. Se eu consigo levar de uma pecuária extensiva ou terras degradadas, recuperando o solo, trabalhando para ir para a agricultura, intensificando, eu não preciso derrubar mais nenhuma árvore. Só que, ao mesmo tempo, tem outras ferramentas, que talvez um pouco da discussão que tem na COP hoje, que é como que eu crio também ferramentas para remunerar os serviços ecossistêmicos ambientais que esse produtor está fazendo, porque tem
Assim, às vezes tem lugares que 80% da propriedade tem que ficar preservada. Isso tá entrando como custo para ele, e ele está pagando a conta sozinho. Tem uma forma de gerar serviços ambientais pela biodiversidade, por uma série de questões. Então, se você traz para o Mato Grosso e tem uma discussão hoje, uma reação grande sobre fazer uma série de regras de não desmatamento, principalmente na região do Pantanal. Porque, pela legislação, eles poderiam ainda desmatar uma área grande, legalmente. Olha que o nosso Código Florestal é super restritivo e é talvez a legislação mais moderna que tem no mundo. Mas eu poderia, só que assim, aí você vai bloquear e você também não faz um programa. Se você faz um programa de prestação de serviço ambiental naquela região, vai trazer. Então, na verdade, tem um lado de como a gente racionalizar os insumos, como trazer uma nova perspectiva e o desperdício, né? Porque quando eu olho, por exemplo, a armazenagem, a gente tem 4 grandes crises hoje, riscos, né? Segurança alimentar, segurança climática, segurança energética, e uma parte ligada à segurança de risco e tal. Mas essas aqui eu consigo trabalhar. Então, naturalmente, o Sudeste Asiático é onde mais vai demandar calorias, porque tem 70% da população. Se eu começar a desviar muito essas calorias, eu vou gerar uma epidemia de obesidade no resto do mundo. Só que quando eu olho para o abastecimento vindo do agro ligado à energia, bioenergia, que a gente está crescendo muito no Brasil, né? Vai estar no foco no Ocidente, onde tem hoje a maior concentração de renda per capita de fato. Então, o Brasil está numa posição super privilegiada também, porque a gente tem terra, a gente tem exposição ao solo, a gente tem solo, mas a gente precisa preservar algumas condições para que isso tenha resiliência e sustentabilidade ao longo do tempo. Porque a gente viu, esse ano é o primeiro ano que passa 1,5 grau no aquecimento. Já falava entre os cientistas que a gente tinha perdido a mão, já tinha perdido isso aí. E aí você não sabe qual é a consequência, mas tem uma consequência que a gente sabe, vai ter mais eventos em maior quantidade. Eu preciso aumentar a resiliência, a capacidade de me adaptar. Não é só a falta de água. Quando tiver excesso também você vai perder. Então, acho que vai mudar paradigmas. Esses dias eu estava numa mesa redonda, a gente conversando, tinha uma pequena produtora, falou assim, olha, ninguém falou da pequena produtor. Eu falei assim, olha para ver como que é cruel. Quando a gente está falando do pequeno produtor, a gente está falando do problema hoje, mas principalmente resolver um problema do passado. Só que quem diz que o pequeno produtor, por exemplo, que está lá produzindo café e leite, ele vai conseguir produzir café e leite naquela mesma propriedade daqui a 10 anos? Ou seja, eu nem resolvi o passado e eu estou tendo problemas batendo na minha porta daqui a pouquinho, que talvez vai mudar totalmente a realidade. E será que aquela família vai ter condições de se adaptar a uma nova cultura agrícola para aquela propriedade? Então, também fica complexo, porque fica parecendo o ovo e a galinha. A gente, ao mesmo tempo, tem problemas do passado, a gente vai ter que resolver problemas do futuro. E eu acho que o maior recado que a gente teve na safra 23, 24, foi o recado, falo que é o recado silencioso, foi justamente isso. Foi a diversidade de resultados na micro-região. Às vezes, vizinhos, um tem uma super safra e o outro vizinho simplesmente quebrar. Que interessante. E isso a gente não percebeu. Você sempre era acostumado a ver assim, Bahia quebrou, Rio Grande do Sul quebrou. Esse ano eu fiquei 2 meses rodando e era muito evidente. Você tinha, às vezes, vizinhos que quebraram, outro não, outro a 4 quilômetros. Um produziu 70 sacas de soja, outro produziu 30. Porque tem muito mais a ver em como aquele agricultor está operando do que com as questões climáticas em si. Eu não tenho a resposta certa. Tem algumas hipóteses, mas uma das hipóteses tem a ver com o manejo que ele faz, porque eu fui numa propriedade, por exemplo, que tem um problema de compactação de solo absurdo, tem uma produtividade gigantesca, mas deu 70 milímetros de chuva em 1 hora, rasgou 30 centímetros de solo, levou, tinha plantado milho, levou embora. Só que essa propriedade, ela produz, assim, nos anos que a média aí foi 50, eles estão produzindo 70, 80 sacas em soja, e o vizinho deles produzindo 30. Com todo esse problema, e uma área que já produz há mais de 30 anos. Mas eles usam muito biológico, eles usam um monte de técnicas que estão ajudando, que talvez tenha dado resiliência. Só que o ponto é, mesma variedade, mesmo clima, mesmo tipo de solo, vizinhos tendo resultados diferentes. Que aí tem uma questão do microclima estar influenciando.
Porque às vezes teve uma área que choveu, a outra não choveu do lado. E isso a gente não via tanto essa disparidade de comportamentos climáticos no microclima, na microrregião. E dessa vez agora eu vi muito isso, e isso me assustou. Porque como que o governo dá uma resposta? Como que ele chega numa região que talvez tenha 1.000 produtores sem quebrar de verdade, sem tiver superprodução, e quem que você vai dar recurso? Como que eu vou dar o crédito, o banco ou o seguro, e eu vou saber se você tem menos ou mais risco? Eu acho que esses desafios são desafios que a gente vai ter que trazer para frente, né? Até tem uma pessoa que fala assim, você não pode olhar, se olha esse prédio, o estúdio, eu posso atribuir um valor. Mas será que tem uma caixinha com uma barra de 1 quilo de ouro ali que você não está vendo? Então, quando o produtor, a gente olha hoje a capacidade financeira. Só que o grande atrativo dele é o solo e a capacidade dele fazer o solo produzir e ter respeito ao solo. O cara que quebra, ele não quebrou hoje. Ele quebrou há muito tempo porque ele reduziu o adubo, ele tratou mal as máquinas, ele não escolheu, não fez as melhores decisões. Então, é um encadeamento de soluções que desencadeiam no evento final. Isso vai trazer muito mais complexidade para o futuro. E aí tem um problema no agro, que é, culturalmente, o produtor ele pode ser um bom produtor, ele é um péssimo vendedor. E no final das contas, onde ele ganha, de fato, ele tem que vender bem. E aí são outras oportunidades. Mas, assim, essa realidade silenciosa que está vindo, ela vai nos impor desafios assim, impressionantes que a gente não está preparado ainda. E para você, Zé, como que você vê o papel da inovação nessa questão alimentar? Primeiro, antigamente, vamos falar assim, 50 ou mais anos atrás, a solução para produzir mais era abrir uma nova área, né? Então, para abrir uma nova área, eu tenho que desmatar ou eu tenho que tirar ali um vegetal original, seja uma caatinga, um próprio cerrado, para poder ter uma área tratorável que eu possa desenvolver uma nova cultura. Esse foi o modo operante do início do século até a década de 50. Teve um cara fantástico chamado Alisson Paulinelli, que por um acaso formou na mesma universidade minha, Federal de Lavras, que trouxe uma tecnologia e batalhou por ela, que é do plantio direto, e isso trouxe ao Brasil a capacidade de ter mais de uma safra por ano. Tem áreas no Brasil que a gente tem 3 safras no mesmo solo, o mesmo solo produz 3 culturas diferentes 3 vezes no ano. Então, enquanto um europeu ou um americano tem uma safra, ele tem 3. E o mínimo que você tem hoje no Brasil são 2 safras, o que já é o dobro da média mundial. E então, a tecnologia, a inovação, ela trouxe a capacidade de você aumentar a produtividade por área. Ao conseguir isso, eu acho que o papel da inovação e das novas tecnologias, e todas as empresas do agro estão focadas nisso, isso inclui as empresas de bioinsumos, né? Biodefensivo. O que é um biodefensivo? É um produto biológico, um micro-organismo, seja um fungo, seja uma bactéria ou um metabólito dele, que foi coletado num solo brasileiro, é reproduzido no Brasil e é aplicado na plantação. Esse micro-organismo, o bioinsumo, ele tem um papel igual ao de um químico, de um agrotóxico, que é produzido na China e na Índia. Então, eu tiro um químico do campo, tiro um veneno do campo, coloco algo que é positivo para o campo, que produz tão igual ou mais, né? E ainda gero toda uma cadeia de produção nacional e melhor independência de uma cadeia de insumos internacional. É algo fantástico, natural que todo mundo queira investir em bioinsumo, porque é realmente o futuro. E o Brasil tem outra vantagem, Juliano. O agricultor brasileiro, ele adota a tecnologia mais rápido que outros agricultores do mundo. Olha, eu não sabia. Ele é curioso, ele vai lá e hoje ele tem uma taxa de adoção de tecnologia que é o dobro do que a média mundial. Então, os agricultores brasileiros são mais modernos que os agricultores mundiais. A gente não fala isso, mas eles ousam mais. É lógico que ele não troca 100% no primeiro ano ele planta 10%, com a tecnologia nova, vê o resultado, é desconfiado. Aí no segundo ano vai 20%, aí vai empolgando para uns 30%, está nos 40% ali. Então, tem muito espaço para crescer no Brasil, mas o Brasil já é o maior adotador de novas tecnologias no campo, né? E tudo isso nasce lá numa empresa que está no meio disso, desenvolvendo um novo produto, desenvolvendo um novo serviço.
absorvendo, comprando, auxiliando uma startup, ajudando, né? E a gente no meio disso, ou investindo, ou tentando trazer recurso, ou tentando trazer gestão. Estou usando muito uma expressão recentemente que é governança e inovação, né? Tem governança financeira, tem governança administrativa, e a importância da governança, né? Criar pequenas regras, boas práticas para que você faça igual as que estão vencendo, né?